Este vídeo contempla a vida do escritor cretense Nikos Kazantzakis, descrita num livro que o autor revisava quando morreu. Em estado latente durante anos, desde 1929, a obra é mencionada por ele com diversos títulos, ora diálogo, ora conversas, ora cartas, sempre convergentes para seu conterrâneo, Domenicos Theotokopoulos, célebre pintor consagrado como El Greco. Quanto ao título, Kazantzakis finalmente decidiu-se por anaforá, palavra grega para relato, relatório, informe, petição. O texto a seguir é composto exclusivamente por trechos do livro. Meus maiores benfeitores foram as viagens e os sonhos. Bem poucas pessoas vivas ou mortas auxiliaram na minha luta. No entanto, se eu desejasse destacar quais deixaram suas pegadas impressas no mais profundo de minha alma, talvez designasse Homero, o olho pacífico e muito luminoso como o disco do sol, que tudo aclara com seu brilho redentor. Buda, o olho sombrio e profundo no qual o mundo submerge e se liberta. Bergson, o apaziguador de várias questões filosóficas não solucionadas que me atormentavam na juventude. Nietzsche, que me enriqueceu com novas angústias e ensinou-me a transformar a infelicidade, a amargura e a incerteza em orgulho. E Zorbás, que me ensinou a amar a vida e a não temer a morte, com uma inocência renovada a cada manhã, que lhe possibilitava ver todas as coisas sempre como se fosse pela primeira vez. Relembro as palavras que ele me disse, as danças que dançou, o santir que tocou numa praia cretense, onde vivemos 6 meses escavando, supostamente para encontrar carvão de lignito. Mas nós sabíamos muito bem que esse objetivo prático era cortina de fumaça para os olhos do mundo. Esperávamos ansiosamente que o sol baixasse e que os trabalhadores encerrassem sua jornada, para então nos estendermos na praia, comermos nossa saborosa refeição rústica, bebermos o vinho seco de Creta e começarmos a conversar. Eu raramente falava. Ouvia o que ele me contava sobre sua aldeia, sobre a neve, os lobos, os guerrilheiros, Santa Sofia, mulheres, Deus, pátria e morte. E, de repente, quando as palavras não bastavam, ele começava a dançar na praia, respingando meu rosto de água do mar. Se eu tivesse escutado a sua voz, não a sua voz, o seu grito, minha vida teria adquirido valor. Eu teria vivido com sangue, carne e ossos o que agora realizo com papel e tinta. Mas não ousei. Muitas vezes tive vergonha por não deixar minha alma fazer o que ditava a loucura suprema, essência da vida. Mas nunca senti tanta vergonha de minha alma como diante de Zorbás. A empresa deu em nada. Escavar e encontrar carvão era um pretexto. Em pouco tempo devoramos o que um tio me dera, supostamente para abrir um escritório de advocacia, e nos separamos. Eu, de novo, fui atrás de papel e tinta. Ele se dirigiu para o norte, instalando-se numa montanha da Sérvia, onde desencavou um rico veio de magnesita, envolveu alguns endinheirados, comprou ferramentas, recrutou trabalhadores e recomeçou a abrir galerias na terra. Um dia recebi dele um telegrama. Encontrei belíssima pedra verde. Venha imediatamente. Mas eu não fui. Mais uma vez não ousei. Conhecer as Zorbás demasiado tarde. Não havia mais salvação para mim. Eu me reduzira a um incurável escrevinhador. Ao contrário de um escritor de verdade, eu não conseguia tirar prazer algum criando uma frase enfeitada ou uma rima rica. Só queria libertar-me de minha própria escuridão interior e transformá-la em luz. Meus escritos eram os únicos instrumentos de que eu dispunha para contribuir com a luta entre Creta e Turquia, bem e mal, luz e escuridão. Meu objetivo ao escrever era ajudar Creta, o bem e a luz a vencerem. Meu objetivo não era a beleza, era a libertação. Às vezes, eu abandonava papel e tinta
e tomava a estrada que leva a Knossos. Quando vi pela primeira vez as escadas de pedra e as colunas, os pátios e os afrescos, fui tomado de um misto de alegria e tristeza pelo mundo extraordinário que desapareceu. E pude entender seu significado secreto ao contemplar o afresco de um peixe voador que tomava impulso e saía do mar para respirar. Ele não queria viver a vida toda na água, desejava ultrapassar seu destino, inalar o ar da liberdade e tornar-se um pássaro, por um breve lampejo que fosse. Senti uma grande agitação diante do peixe voador, como se visse minha própria alma desenhada na parede do palácio, milhares de anos antes. Murmurei: o peixe sagrado de Creta salta para romper os limites. Que felicidade Creta ter sido o primeiro lugar na Terra a ver o nascimento desse símbolo da alma que luta e morre pela liberdade. Eu observava também os homens e mulheres de cintura fina, ágeis e alegres, brincando com touros. De onde vinham seu destemor e sua alegria? Essa sede de vida indestrutível e esse sorriso heróico e valente diante do perigo e da morte acordavam em mim feitos de bravura ancestral. Refleti perturbado. Aqui se esconde o segredo, nesse terrível momento em que o cretense se vê diante do abismo. Eu soube que tinha o dever de transformar em palavras perfeitas o que Creta gritara através dos séculos. Em casa, uma carta me aguardava, com uma faixa de luto no envelope e um selo sérvio. Adivinhei imediatamente a amarga mensagem. Sou o professor da aldeia e escrevo-lhe para anunciar uma triste notícia. Alexis Zorbás morreu domingo passado, às 6 horas da tarde. Chamou-me quando agonizava e me disse: tenho um amigo na Grécia. Quando eu morrer, escreva-lhe e conte que até o último momento minha cabeça funcionou perfeitamente e sempre pensando nele. Diga-lhe que fique bem e que já é tempo de ele criar juízo. Senti lágrimas quentes deslizando por meu rosto. Eu murmurava: Zorbás se foi para nunca mais. O riso morreu, a canção silenciou, o santir quebrou, a dança cessou. A boca, perguntadora e insaciável, agora está cheia de terra. Como pode uma fonte como essa secar? Por toda a noite fui incapaz de fechar os olhos, pensando no que poderia fazer para exorcizar a morte de Zorbás. De manhã, tomara minha decisão. Iria ressuscitá-lo, transformaria essa morte numa dança. Então disse ao meu coração: vamos dar a ele nosso sangue, fazer o possível para que viva mais um pouco esse extraordinário comilão, beberrão, trabalhador, mulherengo, andarilho, dançarino e guerreiro, a alma mais vasta, o corpo mais sólido, o grito mais livre que conheci em toda a minha vida. Assim como a pérola é uma doença e, ao mesmo tempo, a realização suprema da concha, eu também sentia grande agitação e febre, e ao mesmo tempo sabia que estava a ponto de chegar ao momento mais decisivo da minha vida. Até que um dia não aguentei mais. Há muito eu sabia que para escapar de uma grande dor ou de uma grande alegria e reencontrar a liberdade, o único meio era enfeitiçar essa dor ou essa alegria com o encanto mágico das palavras. Nos países tropicais, há um verme fino como um fio, que penetra na pele humana. Vem o exorcista e toca uma flauta mágica, e o verme enfeitiçado acaba por sair. A flauta da arte é igual. Peguei a caneta, essa é a minha flauta, e debrucei-me sobre o papel. Escrevia, riscava, não conseguia encontrar as palavras apropriadas. Eu lutava em vão por achar um linguajar simples e sem enfeites vistosos, que não sobrecarregasse de riqueza minha emoção, deformando-a. Como uma árvore batida pela chuva, tostada pelo sol e fustigada pelo vento, eu aguardava confiante a tão ansiada hora das flores e dos frutos. Pensei em fazer uma viagem
para ter paciência de esperar, e embarquei em demanda das ilhas do mar Egeu. Santorini, Naxos, Paros, Mykonos. Já disse e repito, uma das maiores alegrias que se pode ter neste mundo é navegar pelo Egeu na primavera, quando sopra uma brisa suave. Não é possível imaginar o paraíso diferente disso. Nenhuma preocupação intelectual me distraiu durante a viagem. Nenhum sonho veio recordar que eu tinha agonias criativas para resolver. A solidão, o silêncio e o mar Egeu colaboravam piedosamente comigo, amadurecendo a semente em minhas entranhas. A criação é como o amor, uma perseguição sedutora, cheia de incertezas e palpitações. Cada manhã eu ia à caça de um pássaro, invisível, talvez inexistente, e era incapaz de dar-lhe corpo e capturá-lo, até que uma manhã o nome do pássaro brilhou terrível no ar. Não era um pássaro, era o grito de inúmeras bocas. Imediatamente eu o reconheci. Era isso que eu perseguia, o grito do futuro. Por causa dele eu nascera. O resto nada mais era do que minha caminhada em direção a esse grito. Uma chama pairava sobre minha cabeça e comandava. Eu me tornara um barco e me preparava para rasgar os mares. Embarquei meus mais queridos amigos e os mais diversos heróis por mim imaginados, junto com provisões, muito vinho e vários deuses antigos, toscamente entalhados na madeira. Existe algo mais verdadeiro do que a verdade? Sim, a fábula. É ela que dá um sentido eterno à verdade efêmera. Todas as minhas andanças agora se uniam harmoniosamente, comprimidas numa única e preciosa viagem, transformada numa linha vermelha que partia do homem e subia para atingir a divindade. Então, um temor sagrado me arrebatou. Essa linha vermelha não fora inscrita por meu sangue, e sim pelo sangue de outro, de um antepassado monumental. Era você, comandante da Grécia, amado ancestral. Com sua mente insaciável e ladina, criadora de mitos e cultora da mentira, como se fosse obra de arte. Você, um misto de prudência humana e loucura divina, postado no barco, sem nunca abandonar o leme, já há milhares de anos, e quem sabe por quantos milhares ainda. Uma vez, bem no início, para impedir que fugisse, pus no seu caminho uma armadilha, que eu acreditava ser a mais poderosa de todas, Ítaca. Mas você gargalhou, respirou fundo e Ítaca reduziu-se a 1000 pedaços. Foi então que entendi, graças a você, que Ítaca não existe. Só existem o mar e um barco tão pequeno quanto o corpo humano, tendo o pensamento no comando. Debrucei-me sobre a página nua, sentindo o grito do meu coração. Cada ser humano tem um grito, o seu grito, para tirar no ar antes de morrer. É possível que esse grito se perca, que não haja ouvido para escutá-lo. Não importa, eu me dizia. Grite, não se acovarde. Não pense que, por ser um animal efêmero, você não pode interferir no governo do universo. O verão chegou e me encontrou ainda combatendo, lutando para domar essas éguas selvagens que são as palavras. Os homens das cavernas lutavam para pintar a fera que desejam capturar. E faziam isso por estarem famintos, e não com a intenção de produzir arte ou beleza desinteressada. O esboço, desenhado ou entalhado na rocha, era um sortilégio, uma armadilha mística que atrairia a fera, possibilitando sua captura. Da mesma maneira, eu colocava as palavras como armadilhas, para que pudesse capturar o grito inapreensível que continuava a me preceder. E subitamente, ao dar um nome ao meu herói, senti sua força me invadir. E tudo se desenrolou diante dos meus olhos. Suas viagens e aventuras, guerras, massacres, conflagrações, amores e encontros místicos com grandes almas. E, por fim, ao término da jornada, um barco, estreito e alongado como um caixão. E nele, 2 remadores idosos, 2 valentes, o meu herói e Caronte.
À medida que decorriam os dias e as semanas, eu ansiava por debruçar-me novamente sobre a página em branco e ver o que o meu herói faria, para onde iria, como lutaria com as forças da luz e das trevas. Os versos rolavam um atrás do outro e se espraiavam ruidosos sobre o papel, como um mar. Eu, imóvel, vivenciava as façanhas e os infortúnios de Odisseu. Ele largara a âncora para a grande jornada sem volta. Sua pequena ilha, sua mulherzinha insignificante e seu filho ingênuo e bem-intencionado lhe eram insuportáveis. E ele partiu. Passou por Esparta e arrebatou Helena, que também não se ajustava à vida pacífica. Descendo até Creta, uniu-se aos bárbaros e incendiou o palácio decadente. Mas, sufocando ainda, apontou a proa do barco para o sul, em demanda dos confins da terra. O Criador luta com uma substância dura, invisível, muito superior a ele. Ai, as palavras, as palavras. Para mim, infelizmente, não há outra salvação. Não tenho em meu poder nada a não ser 24 soldadinhos de chumbo, as 24 letras do alfabeto. Com elas, vou proclamar a mobilização, levantar um exército e lutar contra a morte. Sei bem que a morte é invencível, mas o valor do homem não está na vitória, e sim na luta pela vitória. Na verdade, nem mesmo na luta pela vitória. O valor do homem consiste em viver e morrer bravamente e não aceitar recompensa. E algo ainda mais difícil, sabermos que não existe recompensa não deve nos apavorar, mas sim nos encher de alegria, orgulho e coragem. Sempre fui seduzido por 3 criaturas de Deus: a larva que se torna borboleta, o peixe voador que salta das águas para ultrapassar sua natureza, e o bicho da seda, que transforma suas entranhas em seda. Para mim, o anseio da larva por se tornar borboleta sempre foi o dever mais imperativo e legítimo, da larva e do ser humano. Deus nos fez larvas, que nós, com nossos esforços, nos tornemos borboletas. Num dia resplandecente, senti tamanha alegria que não pude me debruçar sobre o papel para transformar o mundo em versos. Saí e fui em direção aos meus antiquíssimos ancestrais, que milhares de anos antes brincavam com o Deus Todo-Poderoso, o touro. Ao pisar o solo de Knossos, era intensa a minha emoção. Olhei as paredes pintadas com tauromaquias, onde homens e mulheres enfrentavam com um olhar intrépido o touro enfurecido, brincando com ele. Nessa luta sagrada, o cretense aguçava sua força, cultivava a agilidade e a graça corporais, transubstanciava o horror em um jogo e conquistava o touro sem aniquilá-lo, enfrentando o medo intrepidamente. Ao olhar os afrescos, eu disse a mim mesmo: eis o olhar cretense. E subitamente fui invadido pela revelação. Era isso que eu buscava. Precisava encher os olhos do meu Odisseu com esse olhar. Odisseu, aquele que navegava sobre os versos que eu escrevia, tinha de olhar o abismo com esse olhar, sem esperança e sem medo, mas também sem insolência. A partir desse dia, minha vida mudou. O dia do olhar cretense, como o chamei. Minha juventude foi cheia de angústias, pesadelos e perguntas. Minha maturidade foi cheia de respostas incompletas. Mas agora, na velhice, eu me posto diante do abismo, tranquilo e sem medo, sem fugir nem me humilhar. Não, não eu, e sim o Odisseu que eu crio, confiando a ele todos os meus anseios. Ele é o molde que eu entalho para nele verter o homem do futuro. Tudo quanto eu desejei sem alcançar, ele alcançará. Ele, o arquétipo. Embarcamos e partimos. Para onde? O vento sopraria e nos mostraria a rota. Para o sul, para os confins da terra, para as neves eternas, para a morte.
De tempos em tempos, grandes almas imortais agarravam-se ao cordame do barco e cantavam para nos atrair. Mas nós caíamos na gargalhada e elas se assustavam e iam embora. E então veio Caronte e se enroscou na proa. Entendemos que nos aproximávamos do fim do percurso. Meu companheiro respirou fundo e disse sorrindo: seu compromisso para com a esperança e o medo terminou. Debruçado sobre o abismo, você viu a imagem do mundo de cabeça para baixo e não se assustou. Agora vamos partir. Sem barco, sem mar, sem corpo, libertados da liberdade, além da liberdade. Querido avô, minha confissão chegou ao fim. Tive pequenas e grandes amarguras, pequenas e grandes alegrias. A vida por vezes me feriu, por vezes me acariciou. O contato com os contemporâneos teve pouca influência em minha vida. Somente os imortais me seduziram. As grandes sereias, Cristo, Buda e Lenin. Lutei para escapar de cada uma dessas sereias, sem renegá-las, criando uma harmonia com as três vozes colidentes. Só uma coisa persegui a vida inteira: a essência. Essa essência tomou muitos nomes, mudava constantemente de máscara. Ora era chamada de suprema esperança, ora de supremo desespero, ora de ápice da alma, ora de miragem do deserto. E, finalmente, às vezes parecia um círculo perfeito, que tinha como centro o coração do homem e como circunferência a imortalidade. Admiro a alma humana. Ela é capaz de, sem se ofuscar, olhar de frente o princípio e o fim do mundo. No princípio era o fogo, e no fim será o fogo. Entre esses dois fogos, amado avô, nós caminhamos, lutando por transformar a carne em labareda, o pensamento em labareda, a esperança, o desespero, a honra, a desonra, a glória, tudo em labareda. Uma vez, um pintor amigo balançou a cabeça ao ver seu quadro Toledo na Tempestade e declarou: as regras foram pisoteadas, isso não é arte. Você ultrapassou os limites, está entrando no domínio da loucura. E você, sorrindo, respondeu: quem disse que eu quero produzir arte? A beleza não me importa. A razão e as regras me oprimem. Como peixe voador, eu salto fora das águas seguras e penetro numa atmosfera mais leve, cheia de loucura. É verdade que eu aspiro um ar cheio de loucura e morte, ou seja, cheio de liberdade. Um dia, avô, eu fui à sua casa em Toledo para ver os santos, apóstolos e nobres pintados por você. Nunca na vida tinha visto chamas mais chamejantes. E pensei, é assim que a carne é derrotada e a essência é salva. A essência preciosa que luta dentro do invólucro carnal, que alguns chamam de alma e outros de chama. Caminhei o dia inteiro pelas ruas estreitas de Toledo, mais de 3 séculos depois da sua passagem por lá. De noite, quando fui dormir, com as entranhas repletas do seu sopro, tive um sonho. Você e eu estávamos em Creta, em Megalo Castro, na taverna do Porto. Você partiria ao amanhecer do dia seguinte, e nós bebíamos para esquecer a dor da separação. E você disse: em tudo há fogo adormecido, esperando por aquele que o acordará. Chamas permeiam as pedras, as pessoas, os anjos, e eu quero pintar o momento em que as criaturas de Deus estão em combustão, um pouco antes de virarem cinzas. Isso é o que eu procuro. Isso eu pintarei. E disse mais: há 3 espécies de almas com 3 espécies de orações. Primeira: Senhor, sou um arco em suas mãos. Estique-me para que eu não apodreça. Segunda: Senhor, não me estique em demasia que eu quebrarei. E terceira: Senhor, estique-me mesmo que eu quebre. Escolha. Nisso eu acordei. Toledo despertava e eu ainda ouvia sua última e impiedosa palavra que me enchera de pavor: escolha.
Querido avô, quanto tempo decorreu desde aquela noite em que dormi em Toledo e você, farejando a chegada de um cretense, levantou-se do túmulo, transformou-se em sonho e veio me encontrar? Quanto tempo? Um segundo? 3 séculos? Decorreu uma vida desde então. Meus cabelos pretos embranqueceram, as têmporas se encovaram e os olhos embaçaram. Fui continuamente um arco em mãos impiedosas e insaciáveis, muitas vezes tão tensionado que eu ouvi ranger a ponto de quebrar. Que quebre, eu exclamava. Afinal, você me ordenou escolher e eu escolhi. A batalha está perto do fim. Venci? Fui vencido? Só sei que estou cheio de feridas e continuo em pé. Cheio de feridas e todas no peito. Fiz o que pude, avô, mais até do que podia, para que você não tivesse vergonha de mim. E agora que a batalha acabou, venho me reclinar ao seu lado, tornar-me pó ao seu lado, para juntos esperarmos o juízo final.